O regresso de Hideo Kojima trouxe-nos um jogo algo divisivo. É daqueles jogos que ou se ama ou se odeia. Pessoalmente, eu sou um enorme fã do mesmo. Todo o processo de desenvolvimento de Death Stranding foi tão tranquilo que a Sony Interactive Entertainment afirmou que nunca tinha visto um jogo feito num ritmo tão rápido. Pesquisei algumas coisas que poderão achar interessantes sobre este e, como tal, eis 10 curiosidades sobre Death Stranding. Depois da sua separação nada amigável com a Konami, o criador da franquia Metal Gear Solid, que reinventou os jogos e até criou um novo género, finalmente regressou e agraciou os fãs e os curiosos com um trailer na E3 de 2016. O trailer foi no mínimo incomum, confuso, mas isso também apenas serviu para aumentar mais a curiosidade sobre o que a mente de Kojima estava a preparar. Death Stranding foi lançado no dia 8 de novembro de 2019 para a PlayStation 4 e no dia 14 de julho de 2020 para o PC. O nome Death Stranding é inspirado num evento infeliz que ocorre todos os anos, que é o encalhe de cetáceos com baleias que encalham em terra. O evento é mais abrangente em Death Stranding do que na realidade. Num dos trailers, várias outras formas de vida marinha são vistas encalhadas na praia ao lado das baleias, incluindo crustáceos e peixes. Em 2017 foi lançado um jogo chamado Horizon Zero Dawn, que foi um autêntico sucesso. De acordo com o diretor do Uncharted 4 e do The Last of Us, Neil Druckmann, o jogo estabeleceu um novo padrão para os gráficos dos videojogos, e verdade seja dita, Horizon Zero Dawn está lindo. Isto deve-se em grande parte ao motor de jogo Decima Engine, desenvolvido e propriedade da Guerrilla Games, que faz tudo funcionar, e como tal não é surpresa que Kojima quisesse usar esse mesmo motor de jogo para dar vida ao Death Stranding. Em vez de assinarem um contrato ou exigirem uma taxa, a Guerrilla deu a Kojima acesso ao motor de graça, sem quaisquer amarras. Kojima recorda: quando nos conhecemos eles deram-nos uma caixa muito bonita e quando a abrimos estava um dispositivo USB lá dentro que continha o código-fonte do motor. Eles simplesmente disseram: Sr. Kojima, por favor, use este motor. No entanto, há uma condição. Quaisquer alterações que a Kojima Productions faça no Decima Engine precisam de ser compartilhadas com a Guerrilla Games, permitindo que ambas as empresas desenvolvam o motor juntas. De acordo com Kojima, é um negócio que funcionou perfeitamente. Ao longo de 6 meses passámos o código entre a Guerrilla e a Kojima Productions trabalhando com a mesma base de código. Nesse ponto, o nosso código estava completamente fundido. A colaboração entre a Kojima e a Guerrilla não se fica pelo motor de jogo. Lançado em 2017, Horizon Zero Dawn já carregava em si alguns easter eggs do próximo título de Hideo Kojima. Eram 3 e iremos começar por este, que poderíamos encontrar num cadáver que está a usar um colar igualzinho ao que a personagem Sam Bridges usa durante o jogo. E como podem ver, o nome do item é Stranded Necklace, e até o ícone do colecionável é a silhueta da Kojima Productions. O segundo easter egg são as algemas do Death Stranding, que até foram bem destacadas num trailer. O final é o bebê que surgiu no trailer e que deixou muita gente curiosa com o seu significado. Norman Reedus, o ator famoso por participar nos filmes do Blade e na série do Walking Dead, é sem dúvida a pessoa em quem Kojima sempre pensou para ser a personagem principal deste jogo. Depois de ter participado na demo da Konami chamada PT, que no final fazia parte de um novo jogo do Silent Hills, que entretanto foi cancelado, é claro que Hideo é um grande fã do ator. Mads Mikkelsen afirmou no passado que é um jogador casual e considera o Kojima o mestre da arte. Ele revelou que quando Kojima o abordou para o papel nem teve que pensar nisso. A relação é bidirecional, já que o japonês considera Mikkelsen o maior ator vivo e é um sonho que se tornou realidade trabalhar com ele. Guillermo del Toro, depois de também ter estado envolvido em Silent Hills, também surge no jogo, fornecendo a sua semelhança com uma personagem chamada Deadman. Stephanie Justine, a atriz que fazia a voz de Quiet em Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain, foi inicialmente abordada por Kojima para representar Fragile. No entanto, Lea Seydoux foi a escolhida para o papel sem notificar a própria Justine. Uma coisa curiosa sobre a Fragile é que o facto de ela usar um chapéu de chuva é uma homenagem à personagem Mary Poppins. E claro, também temos Troy Baker, um dos grandes nomes do voice acting. Depois de ter participado em jogos como Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Metal Gear Solid Peace Walker, não é de admirar que este versátil ator esteja no elenco de Death Stranding.
A personagem tem o seu nome baseado no bosão de Higgs, conforme declarado pelo próprio. Na física, o bosão de Higgs atua como uma ponte entre as partículas universais e o campo de Higgs, permitindo que o campo abrangente interaja com as partículas do universo, como os eletrões. Metaforicamente, Higgs é comparável ao bosão no sentido de que atua como um mediador e manipulador entre os fenómenos BT e o mundo físico. Low Roar é uma banda de post-rock eletrónica islandesa e Kojima descobriu-a por acaso enquanto fazia compras na Islândia. Aparentemente, ele ouviu uma música da banda a tocar na rádio e decidiu imediatamente comprar o CD. De acordo com Ryan Karazija, um dos membros da banda, Kojima ouviu o álbum todo durante o caminho de volta para o Japão. E então recebeu um telefonema da Sony. Kojima diz que a imagem ambiental capturada por Death Stranding está ligada à Islândia. Tem a imagem de uma terra recém-nascida, explica ele. Achei que a música dos Low Roar combinaria com este ambiente severo, mas bonito e puro. A special day for a special someone. You may have forgotten, but I haven't. Happy birthday. Quando iniciamos o jogo, este pergunta-nos a data de aniversário. Assim, caso o joguem durante o mesmo, há umas cutscenes a celebrar a data, com Mads Mikkelsen a dar-te os parabéns e um ramo de flores. E no quarto do Sam há um bolo à sua espera. Este bolo, curiosamente, foi encomendado pela empresa para depois ser fotografado e digitalizado para ser transposto para o jogo. E então, quando terminaram, fizeram o que era esperado. Comeram-no. O Odradek é o dispositivo de reconhecimento montado no ombro que Sam e o Bibi usam para identificar os BTs. Tem o nome de um conto de Franz Kafka, no qual um homem tenta identificar uma criatura misteriosa chamada Odradek. A história, chamada Os Cuidados de um Homem de Família, descreve a criatura parecendo um carretel achatado em forma de estrela para linha, que é um tema constante em Death Stranding. Cupid é o nome do colar que o Sam Bridges usa ao pescoço e utiliza para conectar as estações à UCA, a United Cities of America. No entanto, há uma coisa muito interessante neste colar. Tem 6 peças e cada uma delas tem uma equação científica diferente. Por exemplo, uma destas peças tem a equação de Dirac, que é uma parte da mecânica quântica relacionada à relatividade especial de Einstein e até com a existência da antimatéria. Uma coisa muito constante no jogo, bem como nos trailers, são os bebés. No primeiro trailer, Norman Reedus pega num bebé perdido numa praia, embalando-o antes dele desaparecer. No segundo, Guillermo del Toro embala uma cápsula semelhante à dos bibis, enquanto uma boneca mutilada flutua aos seus pés. A Kojima Productions filmou os 2 trailers utilizando tecnologia de captura de movimento e não precisou de usar bebés reais na produção de nenhum dos vídeos. No set, as bonecas substituíam os bebés, pelo que os animadores adicionaram o movimento mais tarde. Ainda assim, isto não impediu que Hideo Kojima lhes desse um nome. Numa série de tweets, Kojima revelou que o bebê adereço segurado por Norman Reedus se chama Lu 2 e mora em San Diego. O outro chama-se Lu 1, cujo local de residência ainda não foi revelado. E verdade seja dita, os bonecos são mais dignos de pertencer a um filme de terror. E pronto, estas foram as 10 curiosidades sobre Death Stranding. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de lhe dar aí o belo do like, comentem sobre o mesmo e partilhem com os vossos amigos. Caso ainda não estejas subscrito, carreguem em subscrever e no sino para receber as notificações de futuros vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Tchau!